Susi, jogadora da seleção do Canadá. Aí está Lemieux, número 6. Mitchell, jogadora número 8. A seleção canadense sendo apresentada nesse momento no ginásio da Universidade de Manitoba. Kelly, jogadora número 9. Torcedores canadenses com várias bandeiras do seu país. Aí está a número 10, Ross, jogadora da seleção do Canadá. O técnico é Doug Reimer. Aí está Hall, jogadora número 11 da seleção do Canadá. Dulce Thompson, a sua expectativa para esse jogo, Cuba e Canadá, Dulce? Bem, se contra a República Dominicana aconteceu o que aconteceu, o Canadá ficou perdendo, você imagine contra Cuba, que é uma equipe 10 vezes superior à equipe da República Dominicana, com um bloqueio excepcional, com uma força de ataque muito grande, saques muito pesados. Vamos ver como é que o Canadá vai sair. Agora há pouco transmitimos a vitória da seleção brasileira. O Brasil venceu a seleção dos Estados Unidos por 3 sets a 0, 25-20, 25-17, 25-23. E o primeiro árbitro brasileiro. Detalhe da Dulce Thompson. Portanto, já é o primeiro ponto da seleção cubana. Um a 0 para a seleção de Cuba. Cuba jogando com esquerdo, Bell, Agüero, Fernandes, Francia e Sanchez. Seleção do Canadá com Lamar, Susi, Lemieux, Mitchell, Kelly e Ross. O de Cuba é o Antônio Perdomo. O técnico do Canadá é o Doug Reimer. Boa bola da seleção canadense. Torcedor do Canadá apoiando em massa a sua equipe. Jogada da Mitchell. E para variar, Cuba entrando com fashion, uniforme super moderno, né? Um verdadeiro colã, que eu acho assim bem cômodo para jogar. Muito bem, a Dulce, que já foi jogadora, pode falar com toda a autoridade. Aí está Bell, Regla Bell. Cuba, que realmente é um time fortíssimo, grande favorito para a conquista da medalha de ouro. 3 para Cuba, 1 para o Canadá. Recepção errada da Locke, que é a líbero na volta, não desperdiçou a seleção cubana, que dificilmente erra. Jogada da França. Mais um ponto para a seleção cubana. Lembrando para o assinante do Sport TV que há os instantes a Mohen Mag, atleta brasileira, conseguiu no salto em distância a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Porém, a Mohen Mag conseguiu a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos na prova do salto em distância. E o Claudinei Silva venceu com muita tranquilidade a semifinal dos 100 metros rasos. Estará, portanto, na grande final dos 100 metros rasos o Claudinei Silva, atleta brasileiro. Mão na rede da cubana, outro ponto para o Canadá. Mais um ponto para a seleção canadense. O toque na rede, como disse a Dulce. Vai sacar a Mitchell. 4 para Cuba, 3 para o Canadá. Pelo meio, a jogada da seleção cubana com a França mais uma vez. Mais um ponto para a seleção de Cuba, 5 a 3. Passou pelo bloqueio triplo a França. Há pouco tivemos Brasil 3, Estados Unidos 0. Boa bola da Kelly. Pela entrada de rede. Cada lance da seleção canadense é aplaudido realmente de forma muito forte pelo público no ginásio da Universidade de Manitoba. Quem sacou foi a Hall. Ponto para a seleção cubana no erro da Hall no saque. França voltou de graça, hein? Acabou aproveitando ali pelo meio a França mais uma vez. Ponto da seleção cubana. Quase todas as recepções do Canadá erradas, né? A bola chegando com muita dificuldade na mão da levantadora canadense. E mais uma boa notícia
para o esporte brasileiro. Sanderley Parrella, atleta brasileiro, acaba de conseguir a classificação para a final amanhã na prova dos 400 metros. Portanto, Sanderley Parrella classificado para a final da prova dos 400 metros livres amanhã. Olha o Ralim no jogo, hein? Mandou para fora essa bola a jogadora cubana. Mais um ponto da seleção canadense. A torcida jogando junto no ginásio da Universidade de Manitoba, Dulce. O país adversário tem que entrar muito tranquilo sobre esse aspecto. Porque torcida vai ter sempre pesada, né? Cuba 7, Canadá 6, forçou o saque a Kelly. Bola para fora da jogadora de Cuba. Cortou para fora Agüero. Ponto canadense, Dulce. 7-7, Dulce. Segundo erro contra-ataque. Eu tô achando as cubanas relaxadas demais da conta. Um pouco de responsabilidade faria bem nesse momento. Erro no saque da Kelly. Ponto para a seleção de Cuba. 8-7 para a seleção cubana. É aquela história, Dulce. Somos as melhores mesmo, então... Acho que uma bronca do Bernardinho aí entrar muito bem nelas, viu? O Antônio Perdomo é muito calmo. Ele é técnico desde a época que eu jogava, junto com o Eugênio Jorge. Agora ele assumiu, já tem algum tempo, a posição como técnico e calmo demais. Acho que elas merecem aí agora uma sacudidela. Porque a equipe é muito forte. A equipe de Cuba não precisa jogar com muita velocidade para passar no bloqueio. Acontece a mesma coisa com o masculino. São bolas altas no meio, bolas altas na ponta, no fundo de quadra. É pura potência. Agora, você vê que a cara dela não é de muita preocupação. E elas estão conversando entre si, ó. O Perdomo já deixou elas resolverem o problema sozinhas. Muito bem, o detalhe da Dulce Thompson. Lembrando que o Sanderley Parrella, há pouco, atleta brasileiro, acabou conseguindo a classificação para a prova final dos 400 metros, competição de atletismo. Portanto, teremos o Sanderley Parrella na final da prova dos 400 metros e o ouro do Brasil. O Brasil já tem uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Há pouco, a Maureen Mage conseguiu essa medalha de ouro na prova do salto em distância. Ouro, portanto, para o Brasil com a Maureen Mage. Há pouco, o assinante do Sport TV acompanhou ao vivo o último salto da Maureen Mage e a conquista brilhante da Maureen para o Brasil da medalha de ouro no salto em distância. E o Claudinei Silva, você também acompanhou há pouco aqui no Sport TV, venceu a semifinal dos 100 metros rasos. Está, portanto, na grande decisão, na grande final, o Claudinei Silva. Cortada da Sanchez, Kelly buscou, levantou a Mitchell, veio o cubano. Logo após Canadá e Cuba, você vai acompanhar o Boletim do PAN aqui no Sport TV. Tudo sobre o dia de hoje no Pan-Americano, um dia importante para o esporte brasileiro, um grande resumo do dia. Logo após Canadá e Cuba, o Boletim do PAN aqui no Sport TV. Erro da Kelly, ponto para a seleção cubana. Doug Raymer, técnico da seleção canadense. 10 para Cuba, 7 para o Canadá. Voltou essa bola, espetada, sobrou para a seleção cubana. Fez o levantamento Agüero. Pelo meio o toque da Fernandes, portanto mais um ponto para a seleção de Cuba. Dulce Thompson. Resolveram se esforçar um pouco mais agora. Você vê que a superioridade é tão grande que elas é que ficam sempre... A quantos graus elas vão jogar, né? Se elas vão pouco, vão muito. O saque da Agüero deve ser até agora aí o melhor saque da competição. Que além dela sacar muito forte, que é uma das levantadoras de Cuba, ela tem muita regularidade. Eu falava no jogo passado, para o assinante que não assistiu, da Virna, da Érica, são atletas nossas, da Karen Negrão, que tem um saque-viagem muito grande, muito forte, e não estão utilizando. Pelo menos até agora, eu não senti muita agressividade nos saques do Brasil. Está aí uma diferença da seleção cubana. 11 para Cuba, 7 para o Canadá. Ace da Agüero. Ace da Agüero, portanto, mais uma vez para você. Belo saque. 12º ponto, 12-7, alteração. Entrando a número 13, Guenette, na seleção do Canadá. Saindo a Mitchell. 2 aces de Cuba, nenhum do Canadá. Mais um saque extraordinário
da jogadora França. Ou melhor, o saque da Aguirre. Faz um grande saque da Aguirre. Mais uma vez, tempo no ginásio da Universidade de Manitoba, no Canadá. Dulce Thompson, comentarista Sport TV. Recepção de saque é o básico. Essa parada de tempo para ver se ele consegue parar aí com a assistência de saque da Aguirre, porque sem recepção não sai absolutamente nada. Se posicionar, o saque viagem é só virar o corpo. Não precisa você trabalhar muito com o corpo. Tá aí. 3 aces até agora na partida. Pelo jeito, tá dando muito trabalho pro Canadá. Bruce Thompson, comentarista Sport TV. Jogadoras cubanas voltando à quadra. Seleção de Cuba vai buscando a vitória para o Brasil e também a República Dominicana. As duas seleções liderando o torneio de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos até o momento com 4 pontos. 2 vitórias cada seleção. Levantou a Aguirre, a cortada da esquerda. Outro saque de graça, porque a recepção do Canadá passou direto para quadra cubana. Saque da Aguirre. 14 para Cuba, 7 para o Canadá. Levantamento. Foi da Lemieux. E a Ross explorou bem o bloqueio pela saída de rede. Mais um ponto. Você viu de novo o lance da Ross. Explorando o bloqueio duplo da seleção cubana. 14-8 da seleção de Cuba. Fernandes deu contra-ataque, foi buscar. Passou a Kelly de manchete, de graça. Fernandes na mão da Aguirre. Sanchez com muita facilidade pela entrada de rede. Ponto para a seleção de Cuba. 15 para Cuba, 8 para a seleção do Canadá. O Brasil venceu agora há pouco a seleção dos Estados Unidos por 3-0. As parciais de 25-20, 25-17, 25-23. Lemieux fazendo o levantamento. E a Mitchell conseguindo virar essa bola para o Canadá. 15-9. Estamos no primeiro set. Primeiro jogo de hoje pelo torneio de vôlei feminino. A seleção da República Dominicana venceu a seleção peruana por 3-1. O Brasil venceu a seleção dos Estados Unidos por 3-0. 15-9 Cuba. Aqui no Sport TV todos os detalhes dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Bloqueio canadense funcionando na sobra. Chegou batendo a Fernandes no meio do bloqueio. Ponto para a seleção de Cuba. Cuba 9, Canadá. Tempo técnico. Espaço para a opinião de Dulce Thompson aqui no Sport TV. Eu pensava na República Dominicana. Os 2 jogos, 2 vitórias. Primeiro contra o Peru. Quer dizer, segunda vitória contra o Peru, a primeira contra o Canadá. A gente fica preocupado em relação à equipe brasileira, porque é uma equipe muito alta, que tem as características da equipe cubana. Um bloqueio, marcando bem as bolas altas. Enquanto a equipe cubana agora é manter só, não relaxar em nenhum momento. Inclusive, Dulce, amanhã teremos um jogo muito interessante entre Cuba e República Dominicana. A seleção brasileira vai enfrentar o Canadá e o Peru vai jogar contra a seleção dos Estados Unidos. Amanhã é Cuba e República Dominicana, Dulce. Eu acredito que Cuba vença com facilidade, porque o nível é muito distante, né? Aqui você vê o Brasil, a equipe brasileira e a equipe cubana, em relação à equipe peruana, à equipe canadense, a diferença é muito grande, a distância é muito grande. O Brasil deve se preocupar mais, pelo jeito, com a República Dominicana, que eu pensei que não fosse vir tão forte, e com Cuba. Muito bem, aí está a Fernandes, 3 ataques convertidos em 4 tentados. Há pouco, Mohen Maj, atleta brasileira no salto de distância, conseguiu a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Bloqueio cubano funcionando, bola vai fora, hein? Na devolução do Canadá, ponto para a seleção de Cuba. O erro da jogadora número 11, Hall. Está Kelly, jogadora do Canadá, número 9. 17-9, erro na recepção, tudo errado na seleção canadense. Mais um ponto para Cuba. 18-9, Fernandes vai para o saque. Vai mexer na sua equipe.
O técnico Doug Reimer colocando a Luqui. 4 aces de Cuba, nenhum ace do Canadá. Acabou errando o saque agora Fernandes. Vai sacar a Susi. Ataque com muita força pelo meio da Fernandes. Foi a França quem atacou essa bola pelo meio para a seleção de Cuba. Aí está Locke, líder da seleção canadense, aproveitou ali na rede a jogadora de Cuba, a Regla Bell. Agora a alteração está saindo na seleção do Canadá. A número 14, Luqui. Retornando à formação original, o técnico Doug Reimer. Como erram a recepção as jogadoras canadenses. Vai para o saque Mitchell para a seleção do Canadá. (20-11) para a seleção cubana. Batendo bloqueio triplo essa bola. Voltou para a esquerda. Chegou batendo pelo meio a Aguirre. Ponto para a seleção cubana. Sistema de jogo de Cuba são 4 atacantes e 2 levantadoras. Quer dizer, essas levantadoras na verdade são 6 atacantes, porque quando elas passam pela rede elas se transformam em atacantes também. E a levantadora que foi para trás, e a atacante que foi para trás se transforma em levantadora. Então a equipe joga sempre com 3 atacantes na rede. Detalhes da Dulce Thompson, 21 Cuba, 12 Canadá. Explorou bem o bloqueio a jogadora cubana Aguirre. 22-12, 10 pontos a vantagem. Cuba vai encontrando muita facilidade, como sempre, nos seus jogos. Realmente é o que a Dulce sempre vem dizendo, né? A seleção brasileira é uma das poucas no mundo que pode incomodar a seleção cubana. Cuba vai vencendo mais uma vez com tranquilidade o seu adversário nesse primeiro set. Cuba vai enfrentando o Canadá nessa partida que estamos acompanhando aqui no Sport TV. 22 Cuba, 13 para o Canadá. Saque da Kelly, forçou o saque, acabou queimando. Para a seleção cubana. Aí está a Kelly. Aguirre. Também errou o saque. 23-14. Vai sacar a Ross. Recepção da Sanchez. Levantamento da Aguirre. Sanchez. Chegou batendo pela entrada de rede. Mais um ponto para a seleção cubana. 24º ponto da seleção de Cuba. Está entrando Mireia Luiz. E a Mireia fica ali aguardando uma emergência. Que coisa, hein? Ter a Mireia no banco é impressionante. E a Costa também, que é outra tremenda levantadora e atacante da equipe cubana. Da outra geração. Bola fora da jogadora canadense, a Mitchell. Erro da seleção do Canadá, 25 para Cuba, 14 para o Canadá. Vence a seleção cubana. Daqui a pouco voltamos com o segundo set. Sport TV, o canal campeão. O jogo, ataque 6-12 Canadá, 13-22 Cuba. Bloqueios, nenhum do Canadá em 4, 1 em 3 de Cuba. Aces, nenhum do Canadá, 4 de Cuba. Erros do adversário, 8 Canadá, 7 Cuba. Saques errados, 3 Canadá, 5 Cuba. Dulce Thompson, 25-14 para a seleção de Cuba no primeiro set. Justamente ali nos erros do adversário, que é a resposta, o porquê que Cuba fez um jogo duro no primeiro set. Aí todo mundo morrendo de rir, caindo na gargalhada, relaxamento total. Isso é perigosíssimo, né? Porque se é um time um pouco melhor, a situação fica difícil. Mas elas, aquela coisa, né, João Guilherme? Elas podem fazer isso. Infelizmente, elas podem fazer isso. E como nós estamos fazendo esse jogo, pensando em já ajudar a seleção brasileira, o Brasil tem que tomar muito cuidado com a Aguirre, que ela fez simplesmente 5 pontos, foram 4 aces, 5 não, 7.
mais 3 ataques. As atacantes, que são as levantadoras das diagonais, são muito acionadas, a Esquerdo e a Guerro. E o restante é uma equipe que joga muito simples, com meia bola no meio. Você vê que agora foi um bloqueio triplo e bolas altas nas pontas. Muito bem, começando o segundo set, primeiro set 25-14 para a seleção de Cuba, 1-0 para a seleção de Cuba já no segundo set. Bola tocando bloqueio, foi buscar, deu contra-ataque para a seleção cubana, o levantamento de manchete, chegou batendo. Com tudo Agueiro. Levantamento, na entrada de rede, bateu no bloqueio. Aproveitou bem a jogadora do Canadá, o número 11. Mais uma vez um lance para você, assinante do Sport TV. Há pouco, Mohen Magi, atleta brasileira, conseguiu a primeira medalha de ouro para o Brasil no salto em distância nesses Jogos Pan-Americanos. Mohen Magi, medalha de ouro para o Brasil no salto em distância. Você acompanhou ao vivo aqui no Sport TV o salto da Mohen. Toque na rede, hein? Toque na rede. Ponto para a seleção do Canadá, e o Antônio Perdomo, como a Dulce já disse, muito tranquilo no banco, apenas observando. Saque da Mitchell. Dois a 2. Chegou a Sanchez, Marta Sanchez. Pela entrada de rede, na paralela. A bomba da Marta, batendo no corredor. Sacando a França pelo meio, Mitchell. Ross. Jogada de meio. Ponto para a seleção canadense. O Canadá vem apoiado pela torcida. Joga em casa. Regla Bell concentrada. 3 a 3. Primeiro set 25-14. Batendo o bloqueio, mas caiu na quadra canadense. Cortada da Fernandes, número 14. Concentração da Kelly, jogadora do Canadá. Saque da Guerro. Levantamento da Mitchell para Kelly. Bate no bloqueio, tá valendo. Mais uma vez a Kelly explorando bem o bloqueio. Ponto para a seleção do Canadá. A Kelly, que é a jogadora mais versátil do Canadá, tem mais velocidade, arrisca mais no saque. Kelly sacando. Força o saque. Pegou a Fernandes. Agora a cortada da Sanchez. Subiu demais a Sanchez. Vai sorrindo para o saque. Levantamento da Guerro e a Sanchez. O que chegou meio quebrado no lance. A arbitragem do brasileiro Eduardo Russo. Brasileiro Eduardo Russo. Apitando esse jogo, é o primeiro árbitro. Jogada da Regla Bell, mais um ponto para a seleção. 6 para Cuba, 5 para o Canadá. Diretamente de São Paulo, representando o Brasil em Winnipeg. E no jogo entre Peru e República Dominicana, tivemos a arbitragem de outro brasileiro, uma experiência internacional muito grande, consagrado, Josebel Palmerim. Foi o primeiro árbitro do jogo entre Peru e República Dominicana. O primeiro da série de 3 jogos do torneio de vôlei feminino hoje dos Jogos Pan-Americanos. Josebel representando o Rio de Janeiro. Você vê que tem vários estados aí em Winnipeg. Está bem a arbitragem brasileira no vôlei. O aplauso do torcedor canadense. Vai para o saque a Lemieux. Aí está o Doug Raymer, técnico da seleção canadense. Estamos no segundo set. Saque da Lemieux. Você está acompanhando aqui no Sport TV, Cuba e Canadá. Vôlei feminino. Ainda se esforçou ao Locke. Líbero canadense, mas não deu para ela não. A bola de ponto para a seleção de Cuba. E o tempo solicitado, o 8º ponto da seleção cubana neste lance que você vê de novo.
O levantamento da Aguirre. E a cortada da jogadora esquerdo. Mais uma vez para você, assinante do Sport TV. Dulce Thompson. Eu pensava nesse momento das proteções para jogadoras quando caem na defesa, João Guilherme, porque essas placas, na verdade, deveriam ser acolchoadas. Como é que é o nome daquela proteção na Fórmula 1, daqueles pneus? Quando o automóvel bate, hardware, né? Eu acho que no voleibol, eu já ouvi uma atleta que teve uma contusão séria na coluna cervical, já é a segunda atleta que cai e bate com a coluna cervical. Agora ali foram nas 3 vassouras que estavam em volta. Ontem foi na arquibancada, quer dizer, aí é uma chamada, né, para ver se eles tomam alguma providência, porque é muito perigoso essa defesa para o jogador. Muito bem, em alguns ginásios, aliás, na maioria dos ginásios onde são disputados os jogos pelo Campeonato Paulista, Dulce, nós temos as placas de publicidade com esse material sintético, que é um material macio, e que permite, no contato, numa queda eventual como essa, que o atleta não venha se machucar. Falando em Cuba e Canadá, só dá Cuba. Eu estou esperando ansiosa a entrada da Mireia, porque eu acho que ela vai entrar, porque ela precisa ficar em forma. E contra o Brasil, é impressionante. As cubanas precisam da entrada dessa força da Mireia. É como se fosse a Ana Moser na nossa equipe. Grande bola agora da seleção canadense com a Susi batendo pelo meio. Ponto para a seleção do Canadá. Veja de novo o lance. O levantamento da Mitchell pelo meio, passando pelo bloqueio da França. A Susi. Bola na mão da esquerda. Bom bloqueio da seleção canadense. De novo a Aguirre levantando. Consegue mais um ponto. A Regla Bell. E vem sendo muito pouco acionada. Ela no primeiro set fez apenas 1 ponto de ataque. Tudo bem, você viu de novo o lance da Regla Bell. 9 para Cuba, 7 para o Canadá. Próximo dia 28 de julho. Portanto, na quarta-feira, Brasil e Cuba. Vôlei feminino. Jogos Pan-Americanos, o Sport TV. Acompanhando, mostrando para você, assinante de todo o Brasil, a melhor cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. E logo após Cuba e Canadá, o boletim do PAN para você, assinante do Sport TV. O resumo completo desse dia importante para o esporte brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. A medalha de ouro há pouco conseguida no salto em distância pela Morren Maj. Medalha de ouro para o Brasil, a primeira medalha de ouro brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Medalha de prata da Carla Moreno no triatlo feminino. A medalha de bronze com a equipe de ginástica artística feminina do Brasil. Todos os resultados, todos os detalhes do Pan-Americano para você daqui a pouco no boletim do PAN aqui no Sport TV. Jogada agora da Hall, batendo pela saída de rede. Esquerdo fazendo o levantamento. Chegou batendo nessa bola Sanchez. Bateu para fora pela entrada de rede. Ponto para a seleção do Canadá. Amanhã teremos Brasil e Canadá no vôlei feminino. E a seleção masculina do Brasil voltando a jogar na segunda-feira contra a seleção de Barbados. Brasil e Barbados, portanto, na próxima segunda-feira, a seleção brasileira do Radamés Latari, de novo em C, é claro, vai acompanhar aqui no Sport TV. Levantamento do esquerdo, cortada da Aguirre, com facilidade no fundo da quadra. Agora o erro no saque da jogadora cubana, ponto para a seleção do Canadá. Aí está Antônio Perdomo, técnico cubano. Saques errados, 4 Canadá, 6 Cuba. 12 para Cuba, 10 para o Canadá. Esquerdo fazendo o levantamento, Sanchez pela entrada de rede, batendo em cima do bloqueio. Rodando a seleção cubana. Aguirre no saque, jogadora número 12 da seleção de Cuba. 13 para Cuba, 10 para o Canadá. Recepção da Libero Walk da seleção do Canadá. Levantamento para Kelly, bate em cima do bloqueio, explora bem. Pela entrada de rede, ponto para a seleção canadense. A solução contra a equipe cubana é você não ficar para baixo o tempo todo. Você vê o exemplo agora da jogadora do Canadá. É tentar explorar bem o bloqueio de Cuba. Ele marca bem, mas você batendo para cima você consegue explorar o bloqueio.
Está no jogo a número 2 Paredes, na seleção do Canadá. Agora na devolução dessa bola pela seleção canadense. Bola fora, ponto para a seleção de Cuba. A líbero Locke tentando incentivar as suas colegas de time. 14 para Cuba, 11 para o Canadá. Primeiro set, 25 a 14 para a seleção cubana. Esquerdo, pegou a Locke no fundo. Bola espetada. Melhor para a seleção de Cuba. Entre a esquerda e a Paredes ali na rede. Sanchez sacando. Jogos Pan-Americanos de Winnipeg ao vivo para você, assinante do Sport TV. Bola de segunda, hein? Pegou o time de Cuba, impressionante. Levantou a Paredes, cortada. Mais uma cortada. Mais um bloqueio de Cuba, mas agora a bola foi fora. Ponto para a seleção do Canadá. Dulce Thompson. O Perdomo está assim, calma, porque as cubanas estão meio esquentadas. E elas pediram, depois do bloqueio, um toque ainda na jogadora canadense, isso que não foi verdade. Recepção da Fernandes, Aguirre. Fernandes acabou virando essa bola. Tempo no ginásio da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, no Canadá. Antônio Perdomo, técnico de Cuba. Auxiliar para el medio, agrupa en el centro cuando pueden atacar por eso. Y aquí lo que le dije, y atrás de defensa, moverse para defender. Si el bloqueo la tiene cogida, tiene que entregar la pelota. La ventaja es poca, tenemos que sacar más ventaja con ella. Y ahora lo que le dijeron a ella, tenía triple bloqueo, tírala, lo que hay que hacer. No volvemos. Números do jogo, ataques 8 em 19, Canadá 10 em 17, Cuba, bloqueios 1 em 5, Canadá 1 em 9, Cuba, nenhum esse no momento. Até o momento na partida, erros do adversário 3, Canadá 5, Cuba. Saques errados 1 a 1, Dulce. O número de erros da equipe canadense um pouco maior, está fazendo diferença. O rendimento do ataque cubano bem maior, né? Inclusive elas fizeram menos ataques e contra-ataques, estão com um rendimento maior. Quer dizer, o número de bolas que elas colocam no chão. Esse set está difícil para Cuba. Está difícil porque eu continuo achando que elas estão jogando com muita displicência. E nessa displicência o time do Canadá pode encostar, porque é um jogo muito simples, né? Eu já comentei isso anteriormente. A bola alta na ponta, a bola alta no meio. Se a equipe se acertar direitinho, dificulta. Você viu a Sanchez, 5 ataques positivos em 9 no total. A seleção brasileira masculina de polo aquático acabou se recuperando hoje, vencendo a seleção de Porto Rico por 12 a 4, polo aquático masculino do Brasil, que começou mal, perdeu ontem para o Canadá por 6 a 3. Portanto, vitória do polo aquático masculino brasileiro por 12 a 4 diante da seleção de Porto Rico. Resultados e informações da participação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Agora a Susi consegue um bom bloqueio para a seleção canadense. É o primeiro bloqueio do Canadá na partida. Detalhe da Dulce Thompson, Susi, bloqueio simples. Saque da Paredes. Mais uma vez foi marcada a condução da jogadora cubana, a número 14, Fernandes. Vamos ver de novo o lance. Foi no levantamento da Aguirre. Voltou essa bola para a seleção canadense, hein? No fundo, grande defesa da Sanchez. Aguirre fazendo o levantamento. Conseguiu virar a jogadora cubana, a Reglabel. Aí está Sanchez. Sacando esquerdo. 18 para Cuba, 14 para o Canadá. Boa bola da Ross. Jogadora muito alta. Esta é a Mitchell, número 8 da seleção canadense. Aí está Mitchell. Defesa da Sanchez. Jogada da Bell, uma entrada de rede. Vai a Reglabel para o saque. Jogadoras cubanas sorrindo demais em quadra, demonstrando toda uma tranquilidade.
Em alguns momentos até uma certa displicência, sabendo da superioridade que tem a sua equipe. Bem pelo meio a Mitchell. Levantamento da Parades, Mitchell. Pelo meio o torcedor brasileiro, a gente viu ali aplaudindo a jogada da seleção canadense. Obviamente o torcedor brasileiro vibrando com as jogadas do Canadá. Cuba e Brasil tem uma grande rivalidade no voleibol. Jogadora número 11 é a Mesa. Mesa, portanto, na seleção cubana. 19 para Cuba, 16 para o Canadá, segundo set. É com a Mitchell. Esquerdo inverteu. Chegou batendo a Agüero. Essa bola de graça para a seleção cubana. Esquerdo levantando. Sanchez pela entrada de rede. Ponto de Cuba. Mais uma vez, você acompanha o lance aqui no Sport TV. Bloqueio muito aberto. Chegou batendo a Sanchez. Bloqueio do Canadá totalmente fora, né? A jogadora de ponta foi bloquear lá na vareta de meio, mal chegou. E uma atacante do tamanho da Sanchez fura a quadra do outro lado. Lembrando para você, assinante do Sport TV, que o Claudinei Silva venceu com facilidade a semifinal na prova no atletismo de 100 metros rasos e está classificado para a decisão, para a grande final na prova de 100 metros rasos, o Claudinei Silva, atleta brasileiro. É Glabel, com um pequeno problema ali no olho direito, sendo observada pelo médico da seleção cubana. Aí está a Regla Bel, que é uma das jogadoras extraordinárias que tem essa seleção de Cuba. 20 para Cuba, 16 para a seleção do Canadá. Pegou a Locke, líbero. Batendo bem nessa bola agora. A Hall, número 11. Tocou no braço da jogadora cubana no bloqueio. Ponto para a seleção do Canadá. 20-17. Vantagem da seleção cubana. Bola fora do saque da Hall. 21-17. Está a Hall. Doug Raymer, técnico da seleção canadense. 21-17. Saque da Agüero. Mandou viagem. Recepção canadense. Levantamento na ponta buscando a Kelly. Não houve desvio, hein? Não houve desvio. Bola para fora. Ponto da seleção cubana. 22-17. Tempo solicitado pelo Canadá. Dulce Thompson. Eu não tenho dúvida que Cuba poderia prestar mais atenção, cometer menos erros e fechar o set com mais tranquilidade, com mais facilidade. Mas estão pagando um pouco por essa displicência, por esse relaxamento. Agora, se o Canadá tivesse um mínimo mais de habilidade individual, fosse uma equipe mais bem montada, né? Que chegasse bem no bloqueio duplo, uma defesa um pouco melhor, o jogo poderia ficar um pouquinho mais equilibrado. Mas fica muito difícil. Comentário da Dulce Thompson aqui no Sport TV. Agüero. Ataques 3 e 9. Entrou a Guenette, número 12 na seleção do Canadá, você viu. Agüero indo para o saque. Amanhã tem Brasil e Canadá. Jogo brasileiro marcado para a noite. Cobertura total aqui do Sport TV. Passando essa bola, o time do Canadá, Cassucci. Fernandes bateu muito alto nessa bola, hein? Ela veio um pouco baixa. Ela saiu muito alta da Fernandes. Ponto para a seleção do Canadá. Instantes finais desse segundo set. No primeiro set, 25-14 para a seleção cubana. O Brasil venceu a seleção dos Estados Unidos por 3-0, 22-18. Contra-ataque, hein? Fernandes cortou em cima do bloqueio. Levantamento da Parades. Boa bola da Mitchell. Na jogada China, bateu bem a Mitchell. 22-19, vai encostando a seleção do Canadá. E essa é uma das poucas jogadas que a seleção canadense tem eficiente para a saída de rede. Esquerdo cortando, bola no chão. 23º ponto de Cuba, 23-19 na cortada da esquerdo. Não é nem a Mitchell, é a Ross. Exatamente, Luz. Aí está o número 11.
Nessa a seleção cubana saindo. Esta é a Regla Bell. Sanchez vai para o saque. Kelly, jogadora canadense, se preparando para a recepção. Levantamento da Parades. Tentou passar a Susi. Contra-ataque cubano. Bateu para fora. Fernandes. Segundo o árbitro, vamos ver de novo isso. Bola para fora. O Wolock. Susi tocou no bloqueio, caiu na quadra de Cuba. Aí está a Susi, número 5. Ao lado da Mitchell, número 8 na rede. Vai para o saque a Ross, 24-20. Pode fechar agora o segundo set a seleção cubana. Levantamento muito na rede. Mais uma chance, esquerdo. Fazendo o levantamento, a bola tocou. Voltou para o Canadá, Susi batendo. Grande bola da Susi. Longe da rede, uma bola difícil. A vibração da torcedora canadense, olha só. Na linha dos 3 metros, ela bateu muito bem lá no fundo da quadra. Linda bola da Susi. Tem mais uma chance para fechar esse jogo. Fechar o segundo set. A seleção cubana. Aguirre bateu à esquerda. Bola fora. Fecha o segundo set. A seleção de Cuba vence por 25-20. Esse segundo set, 25-21, melhor dizendo. Esse segundo set, a seleção cubana. Sport TV, o canal campeão. 25-14, 25-21, 2-0 para a seleção cubana, Dulce. E Cuba também, como é que a gente fala na gíria, João Guilherme, não está com essa bola toda. É mesmo, Dulce? É verdade. Eu acho que elas têm feito, o Antônio Perdão está calmo, sorrindo, mas não é uma partida que eu pensei que fosse com um placar muito mais distante do que está. Você vê que no quadro passado o scout mostrava o aproveitamento de ataque de Cuba. Não está muito diferente do aproveitamento da equipe do Canadá. As tentativas de bloqueio, sim, um pouco maiores, mas disso também nada muito distante. Começando o terceiro set. Boa jogada da Mitchell. Primeiro ponto para a seleção do Canadá. A Regla Torres, que me preocupa sempre, porque tem um maior bloqueio na equipe feminina, das equipes femininas do mundo, não está. Isso já é uma vantagem para a nossa equipe. Ele está com uma contusão muscular, a Regla Torres. Por isso, não está participando dos Jogos Pan-Americanos. Tivemos um pequeno problema no sinal, direto da cidade de Winnipeg. Sinal já restabelecido. A Regla Torres, eleita a melhor jogadora do último campeonato mundial, teve uma contusão muscular e está desfalcando a seleção de Cuba. Esquerdo no saque. Wack, a líbero canadense. Kelly ficou no bloqueio. Pegou de novo a Hall. 2 toques da jogadora. Marcou o brasileiro Eduardo Russo. Ponto para a seleção de Cuba. Aí está Susi, jogadora número 5. Esquerdo. Pegou a Lock no fundo. Levantamento foi da jogadora Lemieux. Para Hall, que consegue virar essa bola. Ponto do Canadá. Veja de novo o levantamento da Lemieux. E a cortada da Hall no meio do bloqueio cubano. E aí a Guenette. Jogadora número 13, saindo a Mitchell, número 8. Vai para o saque a Guenette. Dois a 2, Canadá e Cuba. Terceiro ponto cubano. Vai para o saque Regla Bell. Você está acompanhando aqui no Sport TV, cobertura total dos Jogos Americanos de Winnipeg. Todos os detalhes, todas as informações para você, assinante do Sport TV. Daqui a pouco tem o boletim do PAN. Logo após Canadá e Cuba, o resumo completo desse dia importante para o esporte brasileiro nos Jogos Pan-Americanos.
Pegou a seleção cubana, esquerdo levantando. Conduziu a jogadora cubana, marcou o Eduardo Russo. Ponto para o Canadá. Doug Reimer, técnico canadense, na lateral da quadra. Para Saca Hall. 3-3. Complicada a recepção da seleção cubana. Tentou virar a Aguirre, chega batendo a seleção canadense e o bloqueio implacável de Cuba. Com a Aguirre e também com a Sanchez. A Susi tentou bater do fundo. Bloqueio duplo da seleção cubana. 4-3 Cuba, estamos no terceiro set. Cristina tentou virar Ross, pegou a seleção cubana. Cortada da Sanchez, toca no bloqueio, pegou a Susi no fundo. De segunda, boa bola da Lemieux. Ponto do Canadá. Aí está Lemieux. Olha para o saque. Alto o braço, saca forte. Recepção cubana. Bola da Sanchez em praticamente sem espaço. Ela bateu no corredor na paralela. Veja essa jogada da Sanchez. O Guaganete no fundo. Levantamento para Susi. Tocou no bloqueio. Caiu na quadra cubana. É ponto. Ponto para a seleção do Canadá. 6-5 Canadá. Dulce Thompson. Os canadenses não estão desperdiçando ataques como desperdiçavam. Elas estão muito mais regulares, né? Aquilo que eu comentei. Elas não estão tentando atacar para baixo. Estão explorando a ponta dos dedos das cubanas. Agora o erro da Sanchez. 6 para o Canadá, 5 para a seleção de Cuba. Saque da Ross. A recepção foi da Sanchez. Fernandes pelo meio. Com muita força. Ponto para a seleção cubana. E contra a equipe cubana, se você não partir logo para dentro, fazendo ponto, com um saque muito forte, ela vai passar a inibir a equipe adversária. Então, eu acho que o Brasil tem que entrar no jogo com essa agressividade, a mesma agressividade com que elas entram contra os adversários. A Susi ficou no bloqueio, hein? Ficou no bloqueio da Fernandes, número 14, ponto para a seleção canadense, para a seleção cubana. 7º ponto para a seleção cubana. Aí está a Susi. Levantamento da Lemieux. Virou bem essa bola, Guenete, número 13. 7-7, tudo igual, empatado o jogo até o momento. 25-14, 25-21, 2-7-0 para a seleção de Cuba até aqui. O Brasil venceu a seleção dos Estados Unidos por 3-7-0, 25-20, 25-17, 25-23. A República Dominicana venceu a seleção do Peru por 3-1. Agora o ponto. 8º ponto da seleção cubana. 8 para Cuba, 7 para o Canadá. Tempo técnico. Dulce Thompson comenta no Sport TV. Repetindo o erro de recepção da equipe cubana. Você vê que nessa posição eles têm uma falha muito grande no centro da quadra. Os saques curtos também contra a seleção já permitem que o bloqueio se antecipe para as pontas. Elas jogam já com bolas altas nas pontas, mas e utilizam também essas jogadoras de meio. Mas o saque curto é bem interessante nesse sentido, que a jogadora de meio fica sem como atacar. Ele manteve aí o técnico canadense, a substituição da número 13. Vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco, logo após Canadá e Cuba, o boletim do PAN aqui no Sport TV. O grande resumo do dia de hoje nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg para você, assinante do Sport TV. Números do jogo: Canadá ataque 5 em 12, Cuba 5 em 11. Bloqueios nenhum da seleção canadense, 2 em 5 da seleção cubana, nenhum ace. Erros do adversário: 2 Canadá, 1 Cuba. Saques errados nenhum. Até aqui o set, Dulce Thompson. Você vê que não tem muita diferença no scout, né? Nem para o rendimento de ataques e bloqueios a diferença está muito grande. Então que Cuba deveria estar bem distante nesse percentual. Susi virando essa bola em cima do bloqueio.
A jogadora Fernandes. Aí está a Susi. Levantamento. A cortada da Fernandes. França chegou nessa bola. França. Ponto para a seleção cubana. Cuba, que é considerada a grande favorita para conquistar a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil, com o técnico Bernardinho, vai tentar quebrar essa sequência incrível de vitórias da seleção cubana. Participou da primeira vez nos Jogos Pan-Americanos em 67, ficou na atenção. Daí em diante venceu todos os Jogos Pan-Americanos da seleção feminina de Cuba. 10 para Cuba, 8 para o Canadá. Kelly. Cortada da Kelly. Pela entrada de rede, aplauso da torcida canadense. Boa jogada da Kelly. 10-9. Renate sacando. Bola para a Regra Bel. Deu contra-ataque. Kelly chegou batendo. Toque na rede. Apontou o brasileiro Eduardo Russo da jogadora cubana. Chega um empate a seleção do Canadá na partida, hein? Você vê que a Kelly agora está indo para o bloqueio triplo. A marcação pesada. Vai ter largadinha aí atrás desse bloqueio canadense, pelo jeito. 10-10. Estamos no terceiro set. Jogada de China funcionando da seleção. Levantou a esquerdo. Chegou a Guerra batendo. Lemier. Bola para fora, hein? Jogadora Hall ficou pedindo desvio, não apontou a arbitragem. 12 para Cuba, 10 para o Canadá. Eglabel. Pegou a Susi. Levantamento na ponta, muito atrás para Kelly, passou, vem de graça, contra-ataque, França. Mais um ponto para a seleção cubana. E agora tempo solicitado no ginásio da Universidade de Manitoba pelo técnico do Canadá, Doug Raymer. Dulce Thompson, comentarista Sport TV. É a tal da regularidade, né? Os 3 últimos pontos de Cuba foram em cima dos erros da idade de recepção de saque. Você quebra uma sequência até de bons ataques, porque hoje em dia não existe mais equipes com atletas muito baixas. As cubanas têm que saber que pelo menos o bloqueio vai ser alto. E tem que ter habilidade para passar por cima no feminino do bloqueio. É muito raro você encontrar um atleta que passe literalmente por cima. Mesmo as equipes mais fracas têm jogadoras muito altas. Agora, o básico, que é a recepção de saque, se não sair, você com 3 erros assim consecutivos, ainda mais jogando contra a Cuba, fica impossível. Comentários de Dulce Thompson aqui no Sport TV, sacando a Regra Bel. Recebeu a Kelly de graça. Não pode facilitar, é o que disse a Dulce agora. A França definiu o ponto para a seleção cubana. Cuba vai enfrentar amanhã a República Dominicana. República Dominicana, que é a grande surpresa do vôlei feminino do PAN até o momento. 15 para Cuba, 10 para o Canadá. Sanchez, aí está Marta Sanchez, número 17 da seleção cubana. O Canadá tem que sair com uma bola de ataque ou para o fundo de quadra, ou mais veloz, porque o bloqueio está marcando muito. Essa é a solução. Essa jogadinha, essa China, né, que a Ross faz na saída de rede, sempre é a solução para quando enguiça com as bolas altas, né? A equipe jogar contra elas tem que saber que essa jogada é usada como alternativa. É a válvula de escape, né? Comentários de Dulce Thompson. 15 Cuba, 11 Canadá. Sanchez. Boa defesa da Guanete. Voltou, aproveitou bem ali na rede a Lemier, hein? Não marcou invasão, não. Deu impressão de invasão, mas não deu nada ao Eduardo Russo. Ponto para a seleção canadense. Aí está a Lemier, levantadora da seleção do Canadá. Sacando Hall. Fernandes foi bloqueada. Mandou a bola em cima do bloqueio. França vai para o saque. Mais um ponto para a seleção de Cuba. Daqui a pouco tem o boletim do PAN. Logo após Cuba e Canadá aqui no Sport TV. O resumo das atividades do dia de hoje nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg.
Si ellas concentran el doble en la 3, señores, jugar por los extremos. Si queremos que los centrales nuestros ataquen, metan la pasadora por adelante y central para la 2. Y si se va el bloqueo para allá, la auxiliar que está atrás avisa y por la 4 libre. ¿Está claro? Pero lo fundamental es bloqueo y defensa. Que estamos dejando de bloquear y defender. Ya está 16-12, metemos bloqueo y defensa y se acabó esto. Defensa, defender y la bola para la pasadora. Y la que vaya a atacar, todo el mundo apoyo con la que vaya a atacar. Vamos, coger tiempo la gente. Vamos terminar, vamos. Você vê que o bloqueio do Canadá é um bloqueio mais alto. E a equipe cubana está sentindo isso. Estão passando com a mesma agressividade com que passaram contra a equipe dos Estados Unidos. É um bloqueio mais bem montado. Tanto o jogo contra essas duas equipes, Canadá e Estados Unidos, vai ser um jogo até bem duro. Números do jogo: 9 ataques em 22 tentados da seleção canadense, 10 em 18 Cuba. Bloqueios nenhum em 1 tentado, 4 em 9 da seleção cubana, nenhum ace no jogo. Erros do adversário: 3 Canadá, 2 Cuba e até o momento nenhum erro de saque. Dulce. Aproveitamento de bloqueio do Canadá, nenhum quase, né? E de Cuba também não é o esperado. Mais uma vez a China. Bateu em cima do bloqueio Aguirre. Mais um ponto para a seleção cubana. Há pouco Mohen Magi conquistou no salto em distância a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Win. Você acompanhou aqui no Sport TV ao vivo. 17 Cuba, 13 agora para o Canadá na jogada da Ross. Sacando a Kelly. 17-13 para a seleção cubana. Pegou Aguirre, levantou a regra Bell. Aguirre foi buscar a seleção canadense. Bola muito longe, Kelly amorteceu o bloqueio. Levantou à esquerda, Fernandes. Toca no bloqueio, rali no jogo. Sanches solta o braço pela entrada de rede. Bateu na paralela, ponto para Cuba. As atletas cubanas jogam só com força, quer dizer, elas não têm um jogo técnico inteligentíssimo. Se o país adversário resolver bloquear bem, elas vão ficar meio desesperadas, porque elas não estão preparadas para usar muito, raciocinarem muito. E esse país é o Brasil, não é, Dulce? É, o Brasil tem uma mescla, né? É impressionante. Nós temos atletas muito altas, mas muito habilidosas, muito inteligentes. A Karen e a Janina serão importantíssimas. Exatamente, nesse jogo, né? Atletas inteligentes, atletas capazes, como a Leila, o próprio Giba, né, no masculino, são atletas baixos, mas inteligentíssimos. Ace para a seleção do Canadá, saque da Ross. 15º ponto, 18-15. Fernandes. Mais um bloqueio, pegaram à esquerda, Susi. 18 Cuba, 16 Canadá. Para o jogo, Antônio Perdomo, Dulce Thompson. Pase tranquilo, sin desesperarse. Y la gente de atrás que hable. Ahí se sabía dónde estaba el pase. Se sabía dónde estaba el pase, ¿está claro? Você vê que a levantadora nessa repetição, a Aguirre, ela levantou para onde foi o passe mesmo. A tendência do bloqueio, a jogadora faz a recepção. Ou a levantadora recebe essa recepção no meio da quadra ou numa das extremidades. A tendência do bloqueio, às vezes, quando não é um bloqueio muito experiente, é acompanhar a levantadora, a direção da levantadora. A Aguirre agora quase que entregou um duplo ali em cima da esquerda. Comentários de Dulce Thompson aqui no Sport TV. Saque da Ross, 18-16. Fernandes, Kelly pegou. Na China, Guenette chegou batendo. Bola espetada na rede, melhor para a seleção do Canadá. Susi. 18-17, encosta no placar a seleção canadense. Vai a loucura o torcedor no ginásio da Unidade de Manitoba. Ross vai sacando bem, vai dando sorte para a seleção do Canadá. Aguirre, Fernandes. Olha, tocou de leve no bloqueio, na cortada da Fernandes. Eu acho que a diferença do Canadá para esse set agora é a atenção que elas estão na marcação do bloqueio.
O bloqueio chega ao ponto de estar chegando triplo em determinadas jogadas. 19-17, complicou um pouco a situação. O técnico Antônio Perdomo coloca em quadra Mireia Luiz. Um cinturão que deve estar com uma dor lombar, né? Detalhe observado pela Dulce do cinturão da Mireia. Boa cortada da Sucinha. A Suci cresce no jogo nesse final. Jogadora número 5. 19-18 para a seleção cubana. Mais uma vez a cortada da Suci na entrada de rede. Uma bola bem chutadinha perto da vareta, né? Dá possibilidade da jogadora trabalhar melhor o ataque. Bem alta, né? Entrando para fechar esse bloqueio. Jogadora número 2 da seleção do Canadá. 19 para Cuba, 18 para o Canadá. O final do jogo promete ser emocionante, hein? Chegou cortando a Regla Bell. (20 a 18). Bloqueio cubano. Fez esse bloqueio a França, 21 a 18. Pede tempo o técnico canadense, Dulce. Eu senti um gostinho de chegar perto ali, né, contra a seleção cubana nesse set, mas a pressão voltou. Eu acho que o Canadá agora não pode jogar com muita simplicidade, não. A Suci acabou o ataque dela fazendo sucesso, porque é uma bola bem chutada, bem perto da vareta. A levantadora tem que abrir bastante para tentar fugir da marcação de bloqueio. Tem que abrir as jogadas. Jogar nas extremidades com mais velocidade, né? O Antônio está mais preocupado, perdão. Voltando às jogadoras cubanas, Mireia Luiz. Toma proteção ali na região da cintura. Deve estar com alguma contusão realmente lombar a Mireia Luiz. Como já detalhou aqui a Dulce. Locke, líbero da seleção canadense, pegando Suci. Contra-ataque, 21 a 18 para a seleção de Cuba. Cortada da Regla Bell, pegou a líbero. A pancada, a bola toca no rosto da Kelly, vai fora. Foi dentro essa bola. O fiscal de linha deu dentro. Foi dentro essa bola, a bola tocou na cabeça ali da Kelly, sem querer. Vamos ver de novo o lance. Coisa incrível. No ombro, né? Ou batendo no ombro, o fiscal de linha deu dentro essa bola. 21 a 19. Ponto incrível da seleção canadense. Olha o contra-ataque, hein? Pode ficar apenas um ponto a diferença. Mas o bloqueio de Cuba é incrível. No momento da decisão, Cuba cresce demais. Regla Bell chegou, fechou a porta, fez o bloqueio. 6 pontos só nesse set de bloqueio. 22 a 19. Ainda continua rindo. Fica sorrindo desde o início, incrível. A Regla Bell. Kelly explorou bem o bloqueio. Mais uma vez a jogada da Kelly para você. Momentos finais do jogo. Cuba vai vencendo por 2 sets a 0, 25 a 14, 25 a 21. 22 Cuba, 20 Canadá. Bola boa, bola dentro. A cortada da Aguirre, 23 a 20. Saindo a Mireia, voltando a Sanchez. 23 a 20, jogo praticamente definido. O Antônio Perdomo vai poupar mais a Mireia Luiz. 23 a 20, Locke. Ross, funcionando, bola dentro. Dulce, mais uma vitória tranquila de Cuba. Eu não achei muito tranquila, não. Eu acho que deu para provar que nós temos grandes chances contra essa seleção. Um pouco de velocidade nos ataques, saque bastante forçado. Não vejo muito mistério. Aí o comentário da Dulce Thompson, 23 a 21. Esquerdo levantando, toca em cima do bloqueio, não dá para pegar a jogadora Hall. 24 para a seleção de Cuba, 21 para a seleção do Canadá, é match point. Vai sacar a França, sacando para quem sabe fechar o jogo. A vitória de Cuba por 3 sets a 0. França no saque, 24 a 1. Recebeu a Ganete, Lemieux, Kelly, tocou na rede, foi fora. Erro da Kelly, fecha o jogo a seleção de Cuba.
Vitória por 25-21 no terceiro set, repetindo a parcial do segundo set. O cumprimento de Doug Reimer ao Antônio Perdomo, 25-14, 25-21, 25-21. Cuba vence também o seu segundo jogo, vence a seleção do Canadá por 3-0. Esse foi mais um jogo do torneio de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, que nós acompanhamos aqui no Sport TV, o canal campeão.